Muito bom dia, pessoal, a todos. Boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo aqui. É isso aí, vamos aí para mais uma aula. Hoje nós vamos para período composto, oração subordinada adverbial. Vamos lá, é uma aula relativamente curta, rápida, embora haja alguns casos que vão além do que a gente viu na parte de oração adjetiva e na parte de oração substantiva. Eu acho que é bastante tranquilo. Então vamos aqui fazer uma pequena transição e é isso aí. Bom, vamos lá então. Oração subordinada adverbial não vai ser muito diferente do que a gente já aprendeu em termos de advérbio ou adjunto adverbial. A oração subordinada adverbial, ela se subdivide em 9 tipos e assim como o advérbio, vai indicar uma determinada circunstância. Tá? Na oração subordinada substantiva, a gente viu uma oração que estava no lugar de um substantivo. Na oração adjetiva, a oração adjetiva no lugar de um adjetivo, é evidente que a oração adverbial vai estar no lugar de um advérbio e vai indicar circunstância. Então vamos dar uma olhada rapidamente aqui nas possibilidades de circunstâncias. A oração pode indicar causa, comparação, concessão, condição, conformidade. E eu vou apresentar rapidamente agora aqui o conjunto de conjunções. Eu peço para que você não decore, nem porque não adianta decorar. É o contexto que vai dizer qual é o valor da conjunção. Então, porque, visto que, uma vez que, na medida em que, como tem valor de causa. Outra coisa, eu não vou ficar mais agora com divisão, oração subordinada, adverbial, comparativa, etc, etc. Não é isso que importa, o que me importa é que você entenda. Aqui eu tenho uma ideia de concessão, aqui eu tenho uma correlação de causa-consequência, aqui é de tempo, é isso que me importa, tá? Principais conjunções de comparação, mais do que, menos do que, como. Veja que eu repeti propositalmente o como, para que você não decore, porque ele pode se desvirtuar e aparecer com outro sentido. Concessiva, embora, ainda que, mesmo que, conquanto, não obstante, entre outros casos. Condicional, se, desde que, caso. Conformidade, aliás, o próprio nome aqui já entrega a conjunção. Conformidade, conformativa, conforme, segundo, ou então novamente o como. Então veja que eu repeti propositalmente 3 vezes a conjunção como, com valor de causa, de comparação ou de conformidade. Daqui a pouco eu coloco um exemplo para a gente ver isso daqui, tá? E para fechar aqui as 4 últimas, consecutivo, ideia de consequência, proporção, finalidade e tempo. Principais conjunções consecutivas, com ideia de consequência, tanto que, de modo que, de maneira que. Proporção, quanto mais, menos, ou então à medida que. Final, ideia de finalidade. Para que, a fim de que, com intuito de, com objetivo de. E temporal, quando, enquanto, logo que, mal, em alguns casos. É isso aí, tá? Então tá aqui, essas são as principais conjunções. O que nós veremos agora é a aplicação. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui nos seguintes exemplos. Bebeu tanto que bateu o carro e aí vai. Repare que eu coloquei as 3 últimas aqui, o valor para que a gente analise do como. Fiquemos então agora com aquela divisão. Lembra que a gente fazia a divisão nas orações subordinadas substantivas e adjetivas? A gente fazia, lembra? Antes da conjunção. Então, bebeu tanto, barra, que bateu o carro, barra, porque bebeu muito, vestiu-se, barra, como mandava o figurino. Agora aqui eu tive uma inversão, isso aqui é exclusividade da oração subordinada adverbial. Como não tinha dinheiro, barra, ficou em casa, bebeu como se fosse a última vez, então bebeu, barra. Qual que é a ideia da primeira oração? Do primeiro exemplo, bebeu tanto que bateu o carro, bebeu tanto, qual a consequência? Bateu o carro. Se nós invertermos, bateu o carro, porque bebeu muito, é evidente que aqui, porque bebeu muito, dá a ideia de causa. Toda causa tem uma consequência e vice-versa. Causa e consequência são faces distintas da mesma moeda. Vestiu-se como mandava o figurino. Qual que é a ideia agora aqui de como mandava o figurino? Você consegue trocar o como por outra conjunção que vai entregar para a gente qual é a ideia. Vestiu-se conforme mandava o figurino. Ideia de conformidade. Como não tinha dinheiro, ficou em casa. Ficou em casa por quê? Qual a razão? Qual o motivo? Não tinha dinheiro, então aqui a ideia é de causa. Bebeu como se fosse a última vez? É evidente que aqui a ideia vai ser de comparação. Bem?
Então tá aí, pessoal. Reparem que todas essas ideias expressas aqui são distintas conforme, de acordo com a escolha de nossa conjunção. Vamos um pouquinho mais aqui vamos fazer uma pequena análise aqui referente às conjunções e o quanto que elas podem se modificar dependendo do contexto. Há alguns casos de arcaísmos. O que eu quero dizer com isso? As palavras mudam de sentido ao longo do tempo e elas, neste caso, vão adquirir uma carga semântica distinta de acordo com a sua época. Por exemplo, posto que pode significar porque ou embora. Embora é um significado um pouco mais antigo, se a gente pega alguns livros do século XIX, é evidente que o posto que vai ter valor de embora e não de porquê. Porquê vai indicar, evidentemente, a ideia de causa, e o embora indica a ideia de concessão. Vamos pegar aqui dois exemplos, então, para observarmos aqui. Todos mantiveram silêncio, posto que não havia dúvidas. Eu poderia colocar no lugar de posto que, pois, não é? Então aqui a ideia é de causa. Mantiveram silêncio porque, pois não havia dúvidas. Agora vamos pegar o posto que com a ideia de concessão. Isso aqui é um trecho do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Posto que nascido na roça, de onde vim com 2 anos, e apesar dos costumes do tempo, eu não sabia montar e tinha medo ao cavalo. Pessoal, o que é que se espera de alguém que nasceu na roça, que tenha medo de cavalo, galinha, vaca? Não, não é que tem o convívio familiar, aliás, com esses animais. Então, o posto que dá a ideia de concessão, quase uma oposição. Embora nascido na roça, eu tinha medo de cavalo. Perceberam? Então aqui eu tenho um posto que com valor de concessão. Maravilha, continuemos aqui, ó. O não obstante significa apesar de, embora, ainda que. Vamos ver aqui o seguinte exemplo. Não obstante as palavras duras do pai, continuava a não procurar emprego. Eu poderia colocar aqui no lugar, embora, ou então, apesar das duras palavras do pai, continuava a não procurar emprego. Com quanto é a mesma coisa que embora, ainda que, mesmo que. Olha aqui, recebemos péssimos serviços públicos, conquanto, embora, paguemos uma alta carga tributária. Bem, também não é muito usado hoje em dia, porém é correto, tá? Não é porque é antigo que é incorreto, né? Em alguns contextos cabe aqui usar o conquanto. E porquanto, isso aqui também é algo antigo, porquanto, não se assustem, é a mesma coisa que porque, visto que, uma vez que, dá a ideia de causa, explicação. João comeu muito, porquanto estava com fome. Evidente, aqui é bem simples, não é? Então tá aqui. Estas são as principais ideias dessas conjunções aqui. Um pouquinho mais, olha só, o à medida que dá a ideia de proporção. Eu acho que não há problemas em relação a isso daqui. Por exemplo, à medida que nós estudamos, ficamos mais críticos, não é? Quanto mais estudamos, mais críticos nós ficamos. Cuidado com na medida em que. Na medida em que não tem nada a ver, pessoal. Parece que dá a ideia de proporção e, no entanto, a ideia de causa. Tá? Por exemplo, fiquei mais tranquilo na medida em que o governo realizou as reformas necessárias. Fiquei mais tranquilo porque, uma vez que, pois, o governo realizou as reformas necessárias. Vejam que, embora sejam parecidas, as conjunções não têm nada a ver. Bem? Então guardem isso aí. Para fechar aqui, vamos dar uma olhada neste exercício aqui da FUVEST. Jornalistas não deveriam fazer previsões, mas as fazem o tempo todo. Raramente se dão ao trabalho de prestar contas quando erram. Quando fazem, não é de certo com a ênfase e o destaque conferidos às poucas previsões que acertam. Eu vou ficar só com a A, tá? O item B era um exercício de coesão que não vem ao caso agora aqui. Reescreva o trecho, que é bem o início. Jornalistas não deveriam fazer previsões, mas as fazem o tempo todo, iniciando com embora os jornalistas. Vamos lembrar o seguinte, depois do embora, ainda que mesmo que, o verbo sempre aparece no subjuntivo. Então, a maneira original, jornalistas não deveriam fazer previsões, embora os jornalistas não, você já vai colocar o não aqui, não é? Então você vai usar um verbo que está no subjuntivo e aqui está no futuro do pretérito, deveriam, você vai ter que usar aqui então o imperfeito do subjuntivo, que é o pretérito, vai ficar da seguinte maneira: embora jornalistas não devessem fazer previsões, fazem-nas o tempo todo. Você poderia optar por colocar o eles.
antes do fazem. E aí você tem duas possibilidades. Eles as fazem o tempo todo ou eles fazem-nas o tempo todo, hein? Então, embora jornalistas não devessem fazer previsões, eles as fazem o tempo todo ou eles fazem-nas o tempo todo. Se você começa com o verbo e deixa omisso o pronome, aí só tem essa possibilidade, tá? Fazem-nas o tempo todo. Maravilha? Era isso o que nós tínhamos para falar. Voltemos então aqui para o nosso enquadramento inicial. Muito obrigado, essa é uma aula relativamente curta, porque ela conta bastante aí com a interpretação por meio de exercícios, tá? Os vestibulares gostam bastante dessa aula de oração subordinada adverbial, porque ela representa um mecanismo muito importante em termos de coesão, de você criar ideias intrincadas, ao invés de toda vez colocar e aditivas, ou então de oposição mas. Quando você coloca uma ideia de concessão, de proporção, de condição, de comparação, o seu texto cresce. Então é muito importante que você possa estudar essas orações e crie nas suas redações mecanismos expressivos mais interessantes, com essas ideias mais intrincadas que a gente acabou de ver. Maravilha? Senhores, muito obrigado, fiquem em paz. Ótimo dia para vocês. É vida que segue, bora!